A paz do Senhor para os irmãos. Podeis, irmãos, se assentar. Estamos agradecidos ao Senhor por essa noite maravilhosa que o Senhor nos concede em poder estar aqui. Mais uma oportunidade desta feita para transmitir uma palavra de Deus para os vossos corações. Amém? Desde que o pastor me comunicou dessa oportunidade aqui nesta noite, me veio ao meu coração um tema, um assunto. Eu disse, vou procurar algo sobre este assunto. E eu penso que Deus tem uma palavra para nós. Amém? Na certeza plena que nós aqui, que estamos aqui em Vila Nova, e você que nos acompanha através da internet, Deus tem algo para lhe dizer e para lhe ajudar o seu coração aqui nesta noite. Como tema desta mensagem, irmãos, desta noite, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, no livro em que escreveu o evangelista São Lucas, no capítulo 5 e o versículo de número 10. Deus não desiste de amar você. Amém? É um tema maravilhoso. Você pode, eu não tenho muito jeito assim, mas você pode dizer para o seu irmão aí, Deus não desiste de amar você. Mas parece que está meio fraquinho, meio desanimado, né? Vamos falar mais forte. Deus não desiste de amar você. É algo tão bom para falar fraquinho, né? Tem que falar com o pulmão cheio e com muita vibração. Deus não desiste de amar você. Lucas capítulo 5, versículo 10. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homem. Ainda em João, capítulo 21, versículo 3. Vou lhe ajudar. Muito bem. E disse-lhe Simão, Pedro, vou pescar. Disse-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Agora vamos para o Velho Testamento, irmãos, primeiro livro de Reis, no capítulo 19 e versículo de número 4. Ele, porém, foi para o deserto a caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, já basta. Ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Nós estamos falando, irmãos, de dois personagens, um no Velho Testamento e outro no Novo Testamento. O do Velho Testamento nós estamos nos reportando de Elias. E do Novo Testamento nós estamos falando de Simão Pedro. Esses dois homens trazem para nós uma lição de vida que eu penso de suma importância para nós que estamos vivendo aqui hoje, pois foram homens que passaram por aqui e deixaram um legado, uma estrada, e também uma vida de superação diante das dificuldades que eles enfrentaram nas suas vidas. Quando falamos de Elias, nós estamos falando de um homem, um representante da lei, da velha aliança, um homem de uma importância muito grande. Elias, ele aparece de uma forma muito rápida na Bíblia, ele aparece repentinamente,
pois estava muito insatisfeito com o que estava acontecendo em Israel, no que tange a vida religiosa daquele povo, dos seus contemporâneos. Então ele fica indignado com aquela situação e toma uma posição de um confrontamento com a autoridade política e religiosa que administrava as terras de Israel. Falo de Acabe e de Jezabel, que administrava nos seus dias, e ele entra ali naquele palácio e declara uma palavra pesadíssima que traria efeitos para aquela nação, um efeito altamente negativo, pois ele disse: não choverá, nem orvalho e nem chuva cairá sobre a terra, segundo as minhas palavras. Aquelas palavras que Elias ali disse naquele palácio, ele deu as costas e saiu, e Deus fechou o céu, e não caía orvalho, e muito menos chuva sobre uma nação. Agora, queridos, pensando em uma nação que não chove, há um estrangulamento, porque a água ela é vital para uma nação, para uma família, para uma comunidade. Se você chegar em casa hoje e não tiver água, olha, se você quiser tomar um banho e de repente não tem água para beber, os animais, a agricultura, ou seja, a economia daquela nação começou a ficar estrangulada, porque havia ali um dito que Baal é que fazia chover, que fazia germinar a semente e que fazia produzir, ou seja, a riqueza adivinha de Baal. E Elias queria mostrar para Acabe, para os profetas de Baal, de Azera, e para aqueles que seguiam, que Baal não era Deus, e que só o Senhor era Deus. E eu penso que Elias se agigantou, um confrontamento muito forte, porque ele estava indo de cara com um rei, um monarca, com uma economia de uma nação, mas ele não estava preocupado em se participar das mesas, dos alimentos, da comida que era oferecido. Ele queria que o nome do Senhor prevalecesse naquelas terras e que o nome do Senhor fosse adorado, porque só o Senhor é Deus. Amém? Porém, ele teve um preço alto a pagar. Ele sai dali e Deus disse: Elias, você precisa se recolher, você vai para o ribeiro de Querite e ali eu vou te sustentar. E ele sai e vai procurar esse ribeiro, e ali ele quem sabe, faz a sua cabana, e o tempo vai passando, e não cai orvalho, e não cai chuva. O que é o homem, irmãos, nas mãos de Deus? O que você pode ser nas mãos de Deus? Você é uma potência, você é algo poderoso nas mãos do Senhor. O que nós precisamos é nos posicionar diante da situação que aí está, e não se conformar com tudo, mesmo que você tenha um preço a pagar. Mas Elias disse: não, essa terra deve se submeter à vontade de Deus e não de Baal. Porém, queridos, ele caminha e um trajeto, quando o ribeiro seca, Deus disse: Elias, você vai para o norte, eu vou preparar uma viúva para lhe sustentar. E ele sai, uma caminhada, e ali ele passa de uma temporada, e de repente é hora de retornar, ele retorna, e o grande desafio é feito ali no Monte Carmelo, quando se reúne ali 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azera, e eles vão agora naquele confrontamento para saber quem era o verdadeiro Deus. E chuva não caía sobre a terra. E naquele momento, naquele dia, como os irmãos conhecem bem essa história, na tardinha,
ele prepara o altar, eleva a Deus em oração. Depois deles passarem o dia inteiro invocando Baal, ele dizia, invoca, quem sabe ele está em viagem, quem sabe ele está dormindo, e nada de vir fogo. Mas quando Elias levanta a sua voz, o altar for reparado, ele invoca o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Deus mandou fogo do céu. Oh, aleluia! Vem fogo do céu e devora todo o holocausto, e também a água que estava no rego. E agora aqueles profetas começaram a pular e a dançar e dizer, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Porém, aqueles 850 profetas foram mortos. E Elias agora espera um grande avivamento em Israel. Quem sabe ele espera que Acabe chegue no palácio e comece a dizer a respeito dos feitos e que os profetas identificaram que realmente Baal não era Deus. E que Deus Jeová era o verdadeiro Deus. E ele espera a notícia, e essa notícia, a notícia sai do palácio, e a notícia foi esta: amanhã, estas mesmas horas, a sua cabeça vai ser rolada. Você será morto. A vingança vinha de Jezabel, de formas que Elias se sente abalado, porque ele esperava que tudo ia mudar. E, de repente, agora ele é um homem procurado para ser morto. E ele foge. É o versículo que nós lemos no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. E ele, porém, foi ao deserto, a caminho de um dia, e foi se sentar debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, já basta. Ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Queridos, a frustração foi muito grande. Eu preciso dizer, Elias desistiu de tudo. Elias desistiu de tudo. Aquele homem, aquele gigante, aquele homem que entrou no palácio, aquele homem que bradou, aquele homem que desafiou 400 profetas de Azera, 450 profetas de Baal, agora é um fugitivo. Ele foge, impotente, ele não consegue reagir, ele não tem força o suficiente para encarar uma realidade que agora está diante de si. Não só ele foge, mas como também ele se esconde, se isola, perde os relacionamentos e vai para o deserto como que se fosse uma fuga. Por fim, podemos entender que ele desistiu porque ele pede a morte. Irmãos, quando uma pessoa pede a morte, porque realmente essa pessoa está com o seu sistema, o seu emocional extremamente abalado, fora de controle, ele não quer mais viver. Tudo aquilo que ele imprimiu, só tinha algo que bradava na sua mente, eu quero morrer. Deus me leva. Eu não sou melhor do que os meus pais, eu já desisti de tudo, eu não quero mais nada. É bem possível que você entrou aqui nesta noite, ou nos acompanha pela internet, tem pensado em desistir. Mas eu preciso dizer, Deus não desistiu de você. Amém? Deus não desistiu de você. Você pode ter entrado aqui nesta noite bem fragmentado, desiludido da vida,
pensando em parar com tudo e com todos. Mas tem uma palavra para o teu coração. Deus te ama e Ele vai ao seu encontro. Ele foi ao encontro de Elias. Ele estava debaixo daquele zimbro, ali pensando em parar tudo por ali. Mas de repente chega a comida, ele come, ele dorme. Depois vem a sobremesa, ele come novamente, o anjo o anima e ele vai para o Horebe de Deus. E lá no Horebe de Deus, Deus o trata carinhosamente. Ele é renovado e ele volta para o seu ministério. O segundo homem, irmãos, que nós abordamos aqui nesta noite é Pedro. Pedro, ele tem uma história de altos e baixos. Pedro nasceu em uma aldeia chamada Betsaida, que ficava assim pertinho de Cafarnaum. Ele tinha um irmão chamado André, que também foi discípulo de Jesus, tinha como profissão a pescaria, era um homem simples, ele falava o aramaico, mas também falava o grego, porque a sua profissão como pescador, ele precisava também dessa segunda língua, mas não era uma língua que ele desenvolvia com tanta desenvoltura, porém, era de uma família simples e humilde e teve um encontro com Jesus através do seu irmão André. E a Bíblia nos fala de uma noite de pescaria e que esta noite foi o divisor de água para Pedro. Ele estava ali com seus companheiros naquela noite, naquela grande pescaria, e que ao amanhecer o dia ele não pegou nenhum peixe. Frustrado porque a pescaria não saiu a contento, ele vem para a praia pela manhã e começa a limpar as suas redes. De repente, num momento tão difícil, quem aparece? Jesus. Oh, irmãos, que coisa linda, né? Jesus sempre aparece numa hora linda e maravilhosa na nossa vida. Olha, irmãos, é uma coisa assim que a gente deve pensar constantemente. Você nunca está sozinho. Parece que Pedro estava assim dizendo, hoje o que eu vou fazer sem nada? Sem nenhum peixe. E ainda mais tem que limpar essas redes. Que frustração. Mas de repente Jesus aparece ali e troca uns miúdos com Pedro, e Pedro ouve o sermão de Jesus, e ele fica atento, e de repente Jesus disse assim, Pedro, vamos fazer o seguinte, pegue as suas redes e lança no mar alto. Pedro podia dizer muitas coisas para Jesus. Disse, Senhor, disso aqui eu conheço, eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Essas redes aqui não é para pescar no mar alto. Essas redes é para pescar em algo mais raso. Em lugar alto não se pega. E além do mais, o horário de se pescar é à noite. E no horário da pescaria eu não peguei. E agora o Senhor está pedindo para lançar as redes agora pela manhã. Eu sou pescador de profissão. O Senhor deve ser muito bom nas suas ministrações, mas o Senhor não é pescador. Ele podia dizer muitas coisas, porque, queridos, quando a pessoa entra na sua profissão e tenta dar alguma orientação, não é assim? Não sei se o pastor Wesley, lá na sua profissão, alguém diz, não, tem que ser feito assim, mas é da sua área? Não, então aqui eu conheço. Não é assim? Quando a gente é indagado, por exemplo, no cartório, sobre respeito de casamento, e que as pessoas às vezes não querem ceder. Mas, queridos, quem estava falando ali é Jesus.
Quando a coisa é Jesus, tudo muda. Você consegue entender o que Deus está falando no seu coração? Quando a palavra vem dele, tudo muda. Ele é especialista. Ele cura a visão de muitas formas. Se quiser desver, a pessoa vê. Mas outro, ele faz um lodo e põe nas vistas. E diz, vai lá e lava-te. E a pessoa vai e volta vendo. É impressionante como esse carpinteiro tem tantas especialidades. Mas Pedro, irmãos, ele disse, Senhor, essa mensagem que o Senhor entregou, mexeu com o meu coração, e eu vou ceder. Mesmo sendo um pescador, eu vou ceder. Usar uma rede para pescar no mar alto. Não dá para amar essa rede. É difícil. Lá tem que pescar com outras ferramentas. É que nós, às vezes, nós queremos buscar o óbvio. Quando você entra no mundo espiritual, não é mais o óbvio que acontece, é o sobrenatural de Deus. Você consegue entender que Deus não trabalha nas regras humanas, Ele trabalha nas suas regras. Quando Ele pede para os seus discípulos alimentar aquela multidão, vem um e diz, mas Senhor, não tem aqui padaria. Aqui não tem, só tem um rapazinho que tem um lanchinho aqui, 5 pães e 2 peixinhos. Jesus disse, manda o povo se assentar. Oh, aleluia. Manda eles se assentarem. Deus, Ele tem a última palavra para nós. E alguém cedeu os 5 pães e os 2 peixinhos daquele garoto. Ele apresentou ao Senhor. Orou, os balaios começaram a se multiplicar, se encher. Imagine só aquele um que diz, Senhor, mas não tem. Agora tem que pegar o balaio, o cesto cheio. Imagine só. Mas Pedro, irmãos, lançou a rede e o mar alto. E de repente ele sente que a rede começa a ficar pesada. Ele começa a ficar assustado. Diz, o que está acontecendo? Será que enroscou? Quem já pescou aqui? Eu já pesquei algumas vezes. E eu já pesquei, assim, já passei o dia inteiro pescando, não peguei nada. E torcendo para o Tavares estar aberto. Para quem não sabe o que é o Tavares, é passar lá e comprar pelo menos um, e chegar em casa e dizer para a Leonida, olha que pescador bom que eu sou. Mas, queridos, eu já pesquei, e há um momento que você fica feliz, sabe por quê? Porque você puxa a vara com o anzol e você sente que está pesado. Você fala, peguei um grande peixe. Uma alegria momentânea, que de repente não é um grande peixe, é um pedaço de madeira. Que frustração. Ah, meu Deus, pensei que era um peixe. E quando não, o anzol vai embora. Que frustração, irmãos. Agora, quando nós estamos falando aqui de Pedro, nós estamos falando de um homem que pescou a noite inteira e a sua mente, o seu estado emocional vai para o chão. Quando você trabalha o dia inteiro e você não consegue resultado, você fica com o seu estado emocional muito para baixo. Estamos falando de um homem, de um pescador. Mas, queridos, o que me chama a atenção aqui é que Jesus vai procurar um homem que não conseguiu nada. Ele vai atrás de um homem que não conseguiu nenhum peixe. Vai escolher um homem que não teve sucesso na sua pescaria. E vai pedir para que esse homem lance as suas ferramentas no mar alto. E fica observando a atitude de Pedro. Pedro pega o seu barco e vai agora ao mar alto. E quando ele lança a rede e sente que começa a ficar pesado, ele disse, tem tanto peixe que eu preciso de ajuda. Ele dá sinal para o outro barquinho que estava na praia para o ajudar. E os 2 barcos ficam super
superlotados de peixe. E eles puxam aquele barco para a praia e ele diz: Senhor, eu não sou digno de estar perto do Senhor. Eu sou um homem pecador. O Senhor é um homem tremendo. O Senhor é um homem diferente. Olha, pegar peixe aonde eu peguei, e tantos peixes. Isso impactou Pedro. Jesus disse: Pedro, eu preciso de você. Mas eu não quero que você seja pescadores de peixe. Eu preciso de você como pescador de homens. Oh, que chamada, irmãos. Pedro deixou as redes, deixou os peixes, tudo na praia. Foi seguir Jesus. Uma chamada espetacular. Isto impactou a mente de Pedro. Disse: vou seguir este homem. Mas eu gostaria nesta noite de falar um pouco da vida de Pedro, porque este homem, ele teve muitos altos e baixos. Ele foi um homem que ora estava lá em cima e ora ele estava lá embaixo. Ele tinha um excesso de confiança em si mesmo. Ele se transformou em um líder entre os 12. Ele sobressaía. Pedro, ele tomava a dianteira das coisas. Ele, um homem que exercia sua fé. Quando um dia eles estavam neste mar, de madrugada, a tempestade se avolumou e de repente Jesus veio andando sobre as águas do mar e Pedro ficou assustado como os demais discípulos e Pedro disse: Senhor, é o Senhor mesmo? Ele disse: sou eu, Pedro. Ele disse: Senhor, então faça eu ter contigo. Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro salta, irmãos, do barco no meio da tempestade e começa a caminhar sobre as ondas do mar. Impressionante, irmão. Que fé. Quando Jesus estava em Cesareia de Filipe, Jesus faz ali uma pergunta a respeito de que os homens, assim, tinham ciência dele, o que eles achavam? E os discípulos começaram a dizer: uns acham que tu és Elias, outros que tu és Jeremias, outros que tu és um profeta. Mas Pedro tomou a dianteira e disse: não, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E de repente, Jesus disse: Pedro, foi Deus que fez uma revelação na sua vida a respeito de mim. Não foi da sua parte esta revelação, isso foi do meu Pai. Isso não foi uma revelação terrena. Essa revelação veio do alto. E Pedro ficava assim bem animado, porque no bastante ele estava entre os 3 em destaque. Agora ele faz uma revelação, e nesta revelação Jesus disse: olha, foi o meu Pai que te revelou que eu sou o seu filho. Impressionante, irmãos. O homem começava a crescer, a se destacar no meio dos discípulos. Mas esse crescimento, irmãos, começa a trazer para Pedro alguns problemas. Mateus 26 e 35 vai nos dizer assim: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Ele começa a dizer que ele vai com Jesus até a morte. Ele começa a dizer: olha, se esses discípulos, se esses companheiros que o Senhor convidou para estar aqui te negar, eu não te negarei. E vou lhe dizer, Jesus, eu vou contigo até a morte. Em Lucas 22 e 23,
ele vai dizer as seguintes palavras: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, como também para a morte. Em Marcos capítulo 14, 29, ele vai dizer assim: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Em Mateus 26 e 33, ele vai dizer: ainda que venha a ser tropeço para todos, nunca serás para mim. Ele era um homem que tinha assim, uma alta confiança, impressionante. Ele se destacava entre os demais como um líder, mas não somente como um líder, mas ele dizia assim: olha, se eles fracassarem, eu não. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Eu sou melhor do que eles. Eu sou um homem batuta, Jesus. Eu sou um homem, olha, eu sou um homem forte. Eu jamais te negarei. Eu jamais vou te decepcionar. Eu aguento tudo. Estou pronto para tudo. Eu estou aqui para que der a vier. Se a corda estourar, não vai estourar do nosso lado, porque eu estou aqui para te ajudar. Que companheiro, irmãos. Eu não sou homem, Jesus, para fraquejar. Pode contar comigo, para o que der e vier. Se eles se acovardarem, eu jamais. Que homem forte, irmão. Mas, queridos, um homem bravio. Vamos pensar no Getsemane. Ali tinha nada mais, nada menos, 400 homens. Ali naquele horto, naquele jardim, com varapaus, com ferramentas, com espada. E quando eles lançaram mão em Jesus, a Bíblia diz que Pedro, irmãos, sacou da sua espada, não olhando que tinha ali tantos soldados armados, mas com a sua espada ele arrancou e foi desferir contra um soldado chamado Malco. E eu penso que muitos dizem que foi um desvio, que lhe arrancou a orelha. E ele teve muita sorte, irmãos, porque senão ele seria mais um. Muita sorte. Jesus pegou aquela orelha no chão, quem sabe limpou da areia, foi lá e super bonde. Como olhou assim, será que está colado? Será que grudou? Está certinho. Pedro foi salvo. Porque a coisa ia virar para o lado dele. Jesus disse: Pedro, se eu quisesse, aleluia, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e Ele me enviaria 12 legiões de anjos. Nada mais, nada menos que 72 mil anjos. O que viraria ali na cidade de Jerusalém? Viraria pó. Pedro, querido, um estado emocional assim, de altos e baixos. Ele não entendeu exatamente o espírito da coisa que ali Jesus havia dito que ele iria padecer. E ele agora entra numa batalha de guerra, tentando resolver a espada. Isso está registrado em João 18 e 10. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Ele perdeu o controle, o equilíbrio, e partiu para uma batalha, achando que isso ia resolver o problema. Ele perdeu o rumo da cruz para a qual Jesus havia
dito várias vezes. Que homem é este, irmãos, que tem esse comportamento que, de repente, está lá dizendo: Senhor, eu estou contigo para o que der e vier. É bem possível que você, na sua jornada, na sua caminhada da fé, já proferiu algumas palavras dizendo tão positivas, mas depois você não conseguiu. Não se espante com isso. Não fique desesperado. Eu preciso tranquilizar o seu coração. Quantas vezes você, na virada do ano, você dobrou o seu joelho e fez tantas promessas, dizendo que esse ano de 2017 seria um ano diferente na sua vida, e que você ia dar tudo, ia fazer tantas coisas, e que você ia jejuar, que você ia orar, que você ia ganhar almas para o Senhor Jesus, e que você ia fazer e acontecer, que você ia estudar. Neste ano de 2017 eu vou terminar o ano falando inglês. Eu vou estudar. Eu vou me preparar. Eu vou dedicar a minha vida com mais intensidade para as coisas de Deus. Eu vou procurar fazer e dar o meu melhor para o Senhor. Mas agora está terminando o ano, você percebe que você não conseguiu. Mas você prometeu. Quantas vezes você disse: a semana que vem eu vou começar a jejuar na segunda-feira? E passou a segunda-feira, você estava com o banquete lá na mesa, logo cedo no café. E de repente fala: Jesus, fracassei. Mas vou começar na terça. Vou começar na terça. Eu me lembro que quando adolescente eu falava que ia jejuar, parecia que era uma tentação, viu, irmãos? Eu vou jejuar, chegava alguém e disse: Marcos, você quer uma bala? Eu disse: quero. Quando eu colocava a bala na boca, eu disse: mas você não está jejuando? Eu disse: Jesus, quebrei o meu jejum. Irmãos, nós somos Pedro. Ele resolve agora, quando ele corta a orelha daquele servo do sumo sacerdote, a Bíblia diz que ele vai se esquentar ali na casa do sumo sacerdote. Havia um pátio. Jesus é levado para o sinédrio e ali eles querem colocar uma condenação em Jesus, e pelo menos eles tentam validar duas, que era o suficiente para levar Jesus à cruz. Uma era uma blasfêmia, que ele estava dizendo que ele era Deus, e a segunda era um levante contra Roma, era um subversivo, era o suficiente para incriminá-lo. E eles estavam tentando de toda maneira validar essas blasfêmias, essas palavras, de toda forma. E Pedro, ele vai se esquentar, e de repente chega uma criada e diz: Pedro, diz a ele: olha, você não é um deles? Eu disse: eu não. E a criada sai, vai para um grupo de pessoas e disse: olha, aquele homem que está ali, aquele homem que está ali se esquentando, também faz parte do grupo deste homem que está sendo julgado. Ele escuta aquelas palavras e de repente diz: oh, ei, eu não. Eu nem conheço este homem. De repente sai um outro lá de dentro e disse: você também faz parte dessa comitiva, deste homem que está sendo julgado? Aí ele perde o controle e começa a praguejar e dizer que não conhece quem é Jesus e não sabe quem é ele, e ele não sabe de nada, ele está totalmente neutro, tudo aquilo. Mas de repente, Jesus, quem sabe numa passagem de uma porta para outra, olha para Pedro. E Pedro olha para Jesus. Que olhar, irmão. Que olhar.
Que olhar diferenciado. Foi um olhar dizendo: Pedro, o que você fez? Você não era aquele gigante, aquele homem tão forte, o que você fez? Mas eu te perdoo. Queridos, a forma de Deus trabalhar é diferente da nossa. Eu te perdoo, Pedro. Pedro recebe, irmãos, um olhar tão carinhoso de Jesus, tão meigo, que ele não suportou aquele olhar. Um olhar que não precisou dizer uma palavra. Aleluia. Alguém que estava sendo, Jesus já tinha sido esbofeteado, Jesus já tinha apanhado já aquela noite pelo sumo sacerdote, já tinha levado um soco, já tinha passado uma noite dramática. Mas ele olha para aquele seu amigo que o separou para as reuniões mais importantes. Os momentos mais importantes da vida de Jesus, Pedro estava lá. Pedro, João e Tiago. Aquele super-homem que disse que amava Jesus mais do que todos os outros discípulos, que estava pronto a ir até a morte. Agora despenca, desaba. Ele se sente um fragmento de pedra, um pó. Porque o olhar de Jesus foi um olhar tão forte, de perdão, que ele sai dali, quem sabe desesperado, e sai sem rumo, quem sabe, dizendo: ele olhou para mim, o meu Jesus. Ele olhou e me perdoou. Eu o neguei. Eu disse que eu não o conhecia. Eu fracassei. Eu joguei fora o meu ministério, o meu apostolado, o meu amigo. Tudo foi para baixo. Tudo para mim acabou. Eu vou embora daqui. Tudo está perdido. Todos os meus sonhos. Homem tremendo e magnífico. Eu o neguei. Tudo para mim acabou. Vou embora. Para mim, nada mais serve. Queridos, Jesus é morto. É condenado. Aonde estava Pedro? Jesus é pendurado na cruz. Aonde está o seu melhor amigo? Ninguém acha. No domingo, não teve um sepultamento com o seu melhor amigo. José de Arimateia foi tirar o corpo de Jesus. Aonde estava Pedro? Domingo pela manhã, a cabeça de Pedro, irmãos, estava em parafuso. O que fazer? Domingo pela manhã, as mulheres vão para o sepulcro levar especiarias. E quando as mulheres chegam no sepulcro, vai encontrar a pedra rolada. E as mulheres ficam desesperadas. Elas voltam, avisam os discípulos que Jesus não estava mais ali. O anjo havia dito que ele tinha sido ressuscitado. Pedro e João saem correndo e vai ao sepulcro. João chegou na frente porque era mais novo, quem sabe corria um pouco mais. Era um desespero, eles estavam todos desesperados. Havia notícia que ele tinha sido ressuscitado. João chega e dá uma olhada, não vê nada. Mas Pedro chega um pouquinho depois, entra dentro do sepulcro, vasculha tudo, olha, tenta encontrar algum vestígio, alguma coisa, e não encontra. Os dois saem rapidamente, as mulheres voltam, e é aquele corre. Mas de repente, Marcos capítulo 16 e versículo 7. O anjo vai dizer as seguintes palavras: mas ide dizei aos seus discípulos, os discípulos de Jesus, e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis, como ele disse. Impressionante, irmãos.
O anjo disse: ide, ide e dizei aos seus discípulos. Pedro fazia parte do discipulado. Ide e dizei aos discípulos e a Pedro. A mulher sai e disse: olha, o anjo disse que vocês precisam ir para a Galileia e que Jesus vai encontrar vocês lá. Dali, irmãos, para a Galileia, eles tinham que andar 100 quilômetros mais ou menos. Que viagem foi esta? Uma caminhada, uma grande caminhada. Uma caminhada, dizendo esperança, dizer: vou encontrar Jesus. Vou encontrá-lo, mas não sei o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. E nessa caminhada, ele chega lá na Galileia e fica por ali. Quem sabe passa o primeiro dia, o segundo dia, e nada de Jesus. E aí Pedro vai tomar a decisão com os demais discípulos. Sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Ele não aparece, ele não veio, não nos encontrou aqui. Eu penso que tudo já acabou, já o neguei, já perdi. Vamos voltar para a pescaria. Vamos pescar. Queridos, eu vejo aqui um problema. O que Pedro falava, os demais faziam. Ele era um líder. Muito cuidado com isto, irmão. Vamos pescar? Vamos. Os discípulos aderiram. Eles tinham que permanecer ali esperando Jesus. Mas eles disseram: vamos voltar a pescar. Disse: vamos voltar. Deixa, já está tudo perdido, vamos na nossa vida que nós tínhamos. Porque já neguei o mestre, tudo já se perdeu. Vamos voltar para a nossa empresa, vamos voltar para a pesca e vamos voltar à nossa vida. Sabe de uma coisa? Eu já desisti dele, porque não apareceu. Aqui, queridos, eu penso que essa palavra, vamos pescar, vamos. Quantas desistências? Falo com pessoas aqui nessa noite que pode ter desistido do seu curso. Eu me lembro de quando eu estava estudando, eu lembro que eu perguntei para o professor, um dia eu cheguei atrasado. Eu disse: professor, essa classe tem 128 alunos e não tem 128 cadeiras. Todas as vezes que eu tenho que chegar, eu tenho que buscar cadeira em outras classes. Não seria melhor dividir 2 classes? Ele disse: não precisa. Eu disse: mas por que não precisa? Porque esse contingente é até a próxima prova. Eu não entendia. Mas por que até a próxima prova? Ele disse: porque quando passar as primeiras baterias de provas, vai sobrar muitas cadeiras vazias. A desistência será grande. E vamos esperar. Queridos, eles têm experiência, eles têm prática. Eu chegava e podia escolher os lugares para se sentar. A evasão foi enorme. Porque as notas muito baixas, curso de matemática, nota muito baixa, as pessoas disseram: não vou conseguir fazer esse curso, vou desistir. Eu conheci uma moça que ela fazia matemática, ela foi fazer administração. Um dia eu encontrei, disse: desisti de administração. Disse: o que você está fazendo agora? Agora encontrei um novo curso melhor, que não tem matemática, é psicologia. Aí ela falou: infelizmente também tem uma matéria que chama estatística.
Meu Deus do céu, eu não quero desistir pela terceira vez. Muita desistência. Mas se você desistiu de algo importante para a sua vida, Deus tem uma palavra para o seu coração. Pare de desistir. Vá em frente. Deus é contigo. Por que desistir tão facilmente? Por que desistir? Quem sabe você desistiu da sua família? Quem sabe você já está com planos de fuga? Falo com você e com você que está nos acompanhando pela internet. Pare com a sua desistência. Deus tem uma palavra para o teu coração. Quem sabe você desistiu dos seus filhos? Desistiu do seu emprego? Desistiu de ser crente? Desistiu de servir ao Senhor? Desistiu de Deus? Queridos, a grande quantidade de pessoas que desistem é muito grande. O contingente que um dia passou pelas igrejas e hoje estão do outro lado e não estão em nenhum lugar, não se acham, é muito grande. Pessoas que um dia começaram e fizeram um propósito de servir ao Senhor e disseram: Senhor, eu te seguirei até o fim e irei contigo até o fim da minha vida. Deixaram pelo caminho as suas palavras e abandonaram ao Senhor. Por circunstâncias da vida, e por algum motivo, às vezes tão pequenos, desistiram de tudo e de todos. Só porque você não encontrou os resultados que você desejava. Só porque você não atingiu aquilo que você esperava. Você desistiu e abandonou tudo. E Deus está dizendo assim: lá onde você parou, você vai precisar começar. Jesus, ele aparece pela manhã novamente. Pedro vem chegando, Pedro estava lá, quem sabe, já se preparando para a volta da pescaria, sem pegar um peixe. Jesus vem chegando. O grupo está lá. Não pega nada. Não pega um peixe. Queridos, quando o homem sai da vontade de Deus, ele não consegue nada. E puxa as redes e não pega. E o que aconteceu? A noite inteira não conseguimos pegar. Vamos embora. De repente, alguém lá na praia, assinando com a mão. Oh, aleluia. Que coisa linda, irmãos. Um homem, um grupo de desistente que não esperaram Jesus e abandonaram e voltaram para suas práticas, não pega nenhum peixe. Lá vem Jesus dizendo: oi, filhos, vocês têm alguma coisa para comer aí? Ou vocês têm alguma coisa para comer? Eu acho muito lindo, irmãos, a expressão de Jesus, dizer assim, ele não vai dizer assim: oh, seus covardes, seus fugitivos, vocês que me abandonaram, vocês estão nessa prática aí, o ministério é outro. Não, Jesus vai carinhosamente dizer para eles: oi, filhos, vocês têm alguma coisa para comer? É o que Jesus está dizendo aqui nessa noite: filho, o que está acontecendo com você? Por que você perdeu o foco? Por que você mudou o caminho? Você não percebe que você está patinando e você não está conseguindo ter sucesso? Os seus objetivos estão tão pequenos. Mas Jesus está na praia dizendo: filho, você tem alguma coisa para comer? E lá do outro lado do barco dizendo: não, aqui não tem nada, não pegamos nada.
Mas Jesus vai dizer assim, olha aqui, joga a rede do lado direito. Aleluia. Jesus vai dar todas as dicas necessárias para que você possa atingir seus objetivos. Querido, ouça a voz de Deus na sua vida. Aí do lado esquerdo você não vai atingir os seus objetivos, mas lança a sua rede do lado direito. Aquele homem acenando lá na praia, dizendo, olha, vocês têm alguma coisa? Não tem. Se vocês jogar a rede do lado direito, vocês vão pegar peixe. E os pescadores dizendo, vamos jogar. Quem sabe ele viu alguma coisa que nós não enxergamos. Vamos jogar. Ele vai lançar a rede. E de repente, a rede fica pesada. Eles puxam a rede para a praia. E começam a contar 153 grandes peixes. Jesus disse, se vocês querem comer alguma coisa, se nós estamos com fome, pode vir aqui, Olha, Pedro, eu já deixei aqui no braseiro, pão e peixes. Vocês podem vir comer. Vocês que estão com fome, trabalhou a noite inteira, vocês podem vir comer aqui, tem pão e tem peixes, vamos comer, vamos cear, vamos tomar um café. Queridos, Deus não desiste de nós. Aleluia. Deus não desiste de nós. Não adianta você fugir. Deus não desiste de você. Ele vai lá na praia te encontrar. Mesmo frustrado, sem conseguir pegar nada, ele vai dizer, olha, o caminho é por aqui. Faça assim. Vamos comer, já tem pão e peixe assado. Vamos comer. Pedro, quando vê que é Jesus, João vai dizer assim, Pedro, sabe quem que está lá dizendo, jogue a rede pelo lado direito? Sabe quem que está lá falando isso? Quem? É Jesus. Aleluia. É Jesus que está mandando nós jogar a rede do lado direito. É Ele que está lá. É Ele. Quando Pedro fica sabendo que é Jesus, ele pula dentro do mar, porque ele estava nu. E de repente ele chega na praia e come os peixes, come pão. E Jesus vai ter uma conversa separada com ele. Jesus vai dizer, Pedro, tu me amas? Ele diz, Senhor, eu te amo. E Jesus vai dizer pela segunda vez, Pedro, você me ama? Ele disse, Senhor. Ele disse, então apacenta meus cordeirinhos. E Jesus vai pela segunda vez dizer, Pedro, você me ama? Ele disse, eu te amo, Senhor. Ele disse, então apacenta as minhas ovelhas. E Jesus vai pela terceira vez, Pedro, você me ama? Ele fica meio indignado, meio triste. Diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus começa a trabalhar no coração de Pedro no sentido de que aquele homem fracassado, aquele homem que se sentia já perdido, agora Pedro vai receber esse tratamento de Deus, a forma que ele negou, e como Jesus agora começa a o restaurar, ele agora vai receber uma outra palavra de Jesus. E Jesus vai dizer, Pedro, então vou dizer o seguinte, já que você está restaurado, segue-me. Pode me seguir, Pedro, vamos caminhar junto. Você tem uma grande jornada pela frente. Você vai longe, Pedro. Você é muito útil na minha obra. Você não pode ir desistindo assim tão facilmente. Eu tenho um plano muito lindo com você. É bem possível que você aqui nessa noite e que nos acompanha tem desistido de tantas coisas. Tem desistido até de viver. Mas eu quero dizer que Jesus tem pão e tem peixe
para alimentar a sua alma aqui nesta noite. Aleluia. Jesus tem pão, Jesus tem peixe para alimentar a sua alma. Você sabe por que você está tão assim abatido? É porque você precisa se alimentar. Aleluia. Você precisa comer pão. Você precisa comer o peixe que Ele tem para lhe dar. Você precisa se alimentar da palavra de Deus para que você possa se reanimar. Você precisa fortalecer. Sabe por quê? Porque se você não se fortalecer, você vai morrer. Essas desistências tão sequentes na sua vida é porque algo aconteceu, mas nessa noite o Espírito Santo está tratando com você no seu coração, vai lhe tirar você desse zimbro, vai lhe tirar dessa caverna. Jesus não só restaurou o coração de Pedro, mas também disse: Pedro, nesta noite, nesta manhã, eu restauro também o seu ministério. Quem sabe você exerce alguma liderança em algum lugar, você, quem sabe, ouviu palavras e que destruiu o seu ministério, mas nesta noite, Jesus está lhe dizendo nesta noite: tem pão e tem peixe para você comer, porque eu levanto o seu ministério aqui nesta noite. Aleluia! O seu ministério vai se levantar fortemente em nome do Senhor Jesus. O pão e o peixe vai alimentar as suas células, vai alimentar o seu intelecto, e você será um grande conquistador. Jesus vai lá para a Galileia ao seu encontro. Ele vai ao seu encontro porque Ele quer resgatar a sua vida. Essa mente que você está carregando de fracasso. Que um dia disseram para você que você era ainda pequeno e que disseram que você não ia conquistar. E que você não ia desenvolver. E que você não seria nada nesta vida. E que a partir daí você desistiu de tudo e de todos. E que você leva essa vida tão pequena, em nome do Senhor Jesus, coma pão e peixe aqui nesta noite. O seu ministério será vitalizado em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória ao Senhor nas alturas. Uma vez uma pessoa disse para esse Marcos: você cursou até o 2º grau e está ótimo demais, você não precisa estudar mais. Sabe o que eu fiz, irmãos? Coloquei aquilo no coração. E nunca mais quis estudar. Nunca mais. Tinha meus 19 anos. Só fui recomeçar aos 29 anos de idade. Nunca é tarde para você recomeçar. Que estas palavras que você ouviu quando pequeno, está rechaçada em nome do Senhor Jesus. Deus te convida a você comer pão e peixe aqui nesta noite. E levanta o seu apostolado, levanta o seu ministério, levanta a sua vida para as grandes conquistas. Se prepara para grandes voos na sua vida. Se prepara para as grandes restaurações na sua vida. Você não pode desistir. Eu quero ler aqui, irmão, a vida de um homem que é muito impactante. Para mim, é muito impactante. Falo de Thomas Edison. Ele nasceu em 1947 e morreu em 1931. Foi um dos maiores inventores da humanidade. Sua maior invenção foi a lâmpada elétrica. Com 11 anos, tinha um laboratório no porão de casa. Com 12 anos, após várias experiências, construiu um telégrafo rudimentar. Conseguiu o emprego de vendedor de doce e de jornais num trem. Com o apoio do seu chefe, instalou um laboratório químico num vagão
postal, onde nas horas vagas estudava e fazia experimentos. Edison inventou diversos equipamentos. Foram aproximadamente 1.033 patentes. Entre elas, um regulador de correntes para máquinas elétricas, um distribuidor subterrâneo de energia, uma válvula que foi precursora de válvulas de rádios e acumulador de energia, bateria e lâmpadas incandescentes. Sobre a invenção de lâmpadas, filamentos incandescentes, como as que hoje usamos. Thomas Edison fez nada mais, nada menos que 700 experimentos infrutíferos durante longos anos. Um dia, um dos seus auxiliares, desanimado com tantos fracassos, sugeriu que Edison desistisse das futuras tentativas, porque depois de 700 tentativas não havia avanço, um só passo. Ao que ele respondeu: o quê? Nós avançamos um só passo? Avançamos 700 passos rumo ao êxito final. Sabemos que 700 coisas que não deram certo. Estamos para além de 700 ilusões que mantínhamos anos atrás e que hoje não nos iludem mais. E isto você chama de perda de tempo? Esse homem estava habituado a pensar positivamente. Este é o segredo do seu estupendo triunfo. Por isso, finalmente, em 1879, aos 32 anos, Edison concluiu a invenção da lâmpada elétrica, depois de realizar 1.200 tentativas. Que nesta noite, falo de um Deus que não desiste de você. Você não pode levar uma vida desistindo facilmente. Você não pode. Já tentei vários concursos e não passei. Jack Ma, acho que esse é o nome dele, Jack Ma, é um dos homens mais ricos da China. Mais rico. Ele tentou entrar na Universidade de Harvard pelo menos 10 vezes e não conseguiu. Tentou vários empregos na China e não conseguiu. Em um do seu depoimento, ele disse que a única coisa que ele sempre conseguiu lidar foi com os fracassos. Hoje ele tem uma empresa na web e se tornou o homem mais rico da China. Um dos homens mais poderosos. Preciso dizer a você, Deus tem um plano maravilhoso com a sua vida. Deus tem algo especial para com a sua vida. Você não pode ser um Elias para viver lá debaixo do zimbro. Você não pode ser um Pedro que desiste de tudo e vai para pescar. Depois de investir 3 anos e meio em um ministério. Tudo acabou. Não. Jesus vem aqui hoje para lhe dizer através dessas palavras: eu não desisti de você. Vamos caminhar. Vamos caminhar. Vamos caminhar. Deixe que essas desesperanças, essas coisas que, às vezes, essas circunstâncias da vida, que tentam minar a sua força, deixa isso de lado. Veja Jesus acenando na praia, dizendo: vem cá, tem pão e peixe para você comer. Eu vou restaurar tudo na sua vida. Eu vou restaurar tudo na sua vida. Mas, Senhor, eu te neguei, eu fracassei, eu fiz tantas coisas que parece que agora sim inviabilizou tudo. Para mim tudo estava perdido. Nesta noite, o Espírito Santo fala aos nossos corações: eu estou aqui para te oferecer uma nova oportunidade.
um novo tempo na minha e na sua vida. A esperança raiou. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Não é o homem que está tratando conosco, é Ele, é Jesus de Nazaré. Ele tem a última palavra para as nossas vidas. Renasce em nós a grande esperança da vida eterna. Igreja do Senhor Jesus, Jesus está conosco. O ano de 2017 está terminando. Quem sabe você está frustrado por alguma coisa, mas eu tenho uma palavra de esperança para você. Jesus não desiste de você. Vamos nesse instante, pode aplaudir o Senhor. Jesus não desiste de nós. Oh, aleluia! Há uma esperança para os seus filhos aqui na terra. É Ele, é Jesus de Nazaré. Não pense porque houve algo na sua vida que tudo está perdido. O olhar de Jesus é meigo e é um olhar restaurador.